As notícias falsas continuam atrapalhando e muito, viu? A vacinação contra a Covid no estado. A doença ainda provoca mortes, principalmente dos idosos. Foram 162 mortes por Covid no Espírito Santo entre outubro do ano passado e janeiro deste ano. 107 só em dezembro. E, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, em cerca de 70% dos casos, as vítimas tinham mais de 60 anos de idade. 73% dos óbitos desde o começo da pandemia, inclusive nesta onda que nós estamos encerrando, que está diminuindo, 73% tinham mais de 60 anos de idade. E é justamente a falta de vacinação ou de doses de reforço que também tem levado idosos para os hospitais. A maioria tem 60 anos desses internados e cerca de 85% das nossas internações, infelizmente, tem ainda alguma falha na vacina. Ou falta uma dose, ou não tomou a dose no período adequado, ou não tem nenhuma dose. E sabe o que tem contribuído para esse cenário? As informações falsas. Sim, elas provocam medo e geram dúvidas nas pessoas que deixam de buscar a imunização. Eu não gosto do termo fake news, porque ele pode não traduzir exatamente o que isso quer dizer. Então, eu prefiro dizer que são mentiras. Não é uma mentira lançada de maneira aleatória. Ela tem uma organização, identificado quem produz a mentira, para quem essa pessoa transmite ali a mentira e depois como ela se dissemina pela rede. Já definimos que nós vamos encaminhar para as autoridades para que elas adotem as medidas necessárias para interromper a transmissão de mentiras, de notícias falsas através das redes sociais a respeito de vacina. O subsecretário afirma que, em média, 15% da população já tem o costume de não se vacinar. Por isso, o governo quer identificar quem são essas pessoas. A preocupação com reações adversas, por incrível que pareça, a gente tem uma parte da população que tem medo, não é medo da vacina em si, mas é o medo de tomar a vacina em função da agulha. Nós precisamos identificar, através de levantamentos, de pesquisas, quem é esta população. Eu preciso que toda a população do meu território, o nosso território aqui, no caso Espírito Santo, tenha uma cobertura adequada de maneira homogênea, porque aí sim o risco de determinada doença circular, ele se reduz bastante. Segundo o Ministério da Saúde, o Espírito Santo é o estado com o maior número de casos de Covid registrados no país. Foram 32 mil confirmações para cada 100 mil pessoas, entre fevereiro de 2020 e dezembro do ano passado. Na sequência, aparecem o Distrito Federal, Roraima e Santa Catarina. Aqui no estado, uma explicação pode ser o número de testes feitos. O morador do Espírito Santo, por iniciativa própria, não precisa de uma requisição, não precisa de um encaminhamento, ele pode se dirigir a um dos pontos de testagem, que aqui na Grande Vitória tem no aeroporto, tem na rodoviária, na universidade, no terminal de Laranjeiras, tem várias unidades de saúde dos municípios, tem em todos os municípios capixaba, a pessoa pode se dirigir e realizar o teste. Então é natural que nós tenhamos o maior número de casos identificados no Brasil afora.